Não é novidade dizer que O Agente Secreto é um filme sobre memória e sobre trauma cultural. A ditadura existiu e deixou um trauma coletivo no país, condicionou valores e normalizou ideias que até hoje perduram no imaginário coletivo. Mas o filme do Kleber Mendonça Filho não parece muito interessado em me explicar esse trauma, mas em criar, por meio de dispositivos de linguagem, elementos que façam o público sentir. O elemento que melhor exemplifica isso é a fotografia, tratada para remeter a uma textura do passado. A gente sente no filme algo que mesmo aqueles que não viveram o momento conseguem sentir o momento. As cores saturadas e o uso do grão remetem ao glamour nostálgico do 35mm. Esse sentimento é ainda acentuado pela fotografia dura, gelada e às vezes até estourada do presente, dessa linha do tempo em que duas mulheres realizam uma investigação dos áudios do caso. Essa quebra faz com que nos aproximemos mais do passado do que do presente. Ela representa um distanciamento do agora, não com o objetivo de engrandecer e apagar as contradições do passado, mas justamente o oposto, preservá-lo e destacá-lo dentro do filme. Nesse vídeo sobre imagens pobres eu falo um pouco mais sobre como a indústria se apropria de imagens nostálgicas com o intuito de apagar o passado. Mas o Kleber Mendonça Filho faz diferente. Ele cria essa lógica nostálgica justamente para acentuar as contradições do tempo. E aqui eu afirmo para aqueles que vão reclamar de mais um filme de ditadura: O Agente Secreto toca na ferida sem precisar fazer um torture porn com ela. A ditadura é inclusive deslocada do centro dramático. Ela tá lá o tempo todo, influenciando tudo, mas o embate tá no campo da estética da memória. E eu posso dar um exemplo. Você lembra da perna cabeluda? Pois é, a perna cabeluda é uma lenda urbana de Pernambuco, em que uma perna decepada e cheia de pelos saía por aí à noite chutando e dando rasteira em desavisados, mirando muitas vezes até em pessoas marginalizadas. A perna, aqui no filme do Kleber Mendonça Filho, ganha significados diferentes por causa da inserção que ela tem na narrativa. Uma perna na boca de um tubarão durante o carnaval. A cena se desenrola de uma maneira mais grotesca possível e o mistério continua. De quem seria essa perna? Em uma narrativa mais convencional, o dono seria supostamente um personagem importante para a história, mas não aqui. A perna até tem uma pessoa, mas a pessoa pouco importa. O que importa é que a perna representa. E foco na palavra representa, porque eu vou me contradizer até o final do vídeo e o motivo é essa palavra. A perna, o tubarão e o carnaval representam coisas, todas elas relacionadas à memória. Isso acontece por meio de uma estratégia narrativa muito interessante, que é a Mizanabini, uma narrativa dentro de uma narrativa que reflete como um espelho algum aspecto do todo. É claro que essa é uma simplificação do conceito, mas para nossa leitura do momento é o suficiente. Há uma mini narrativa dentro de O Agente Secreto que mostra, a partir da perspectiva da perna, uma série de ataques. Essa sequência ilustra uma matéria de jornal que é lida durante o filme, mas o mais importante é observar não apenas o que acontece nessa mini narrativa, mas como acontece. Essa sequência da perna abre um diálogo com os gialli italianos, mas principalmente com os slashers americanos. A perna ocupa a posição voyeurística do vilão e ataca pessoas durante atos sexuais. O diálogo com Hollywood é inclusive constantemente mediado por Steven Spielberg na presença do filme Tubarão. Aqui o diálogo se torna muito íntimo, uma perna da cultura pernambucana na boca de um tubarão hollywoodiano. Essa perna ganha vida para se tornar o Jason e vai sair por aí moralizando as pessoas que se entregam a orgias e ao sexo inseguro. O diálogo é tão forte que o desenho de som faz questão inclusive de incluir o grito de Wilhelm na cena, acentuando ainda mais o caráter metanarrativo. Além disso, estabelece também uma ponte com o cinema brasileiro por meio do tom de esculhambação típico das pornochanchadas, e essa não é a primeira vez que o Kleber Mendonça Filho faz isso. Em Bacurau, o diretor atravessa diversas obras e momentos do cinema nacional em um caldeirão de referências. Você lembra daquele disco voador que aparece no filme? Pois é, aquilo ali é Bandido da Luz Vermelha. Não é à toa que o Kleber Mendonça Filho reiteradamente referencia o cinema novo ou o cinema marginal, dois movimentos abertamente políticos, mas cada um com as suas características. E isso engloba até mesmo referências ao cinema de Hollywood, sendo que os marginais, diferentemente dos cinema novistas, aceitavam, abraçavam as referências estéticas de maneira antropofágica. A questão é que essas referências servem à ideia do filme de manutenção de uma memória. A história das personagens individualmente não importam tanto assim. O que importa é a memória coletiva, que é formada por um patrimônio simbólico, incorporado em textos, ritos, monumentos, celebrações, objetos, escrituras sagradas e outros meios. O filme reescreve e reorganiza
esse arquivo cultural brasileiro relacionado ao cinema, mas também à luta política contra a ditadura e contra valores e regimes reacionários. Se o passado não foi vivido, seu relato só pode vir a ser conhecido através de mediações, e mesmo se for vivido, as mediações fazem parte desse relato. Para Beatriz Sarlo, a narração dá sentido ao passado, mas apenas no momento em que a imaginação atenua ou provoca um distanciamento do imediatismo identitário. O passado está em constante luta por hegemonia. Por exemplo, existem pessoas hoje que relativizam ou negam as atrocidades da ditadura de 64, o que motiva e alimenta uma batalha simbólica pela história. O relato puro, direto, como uma pessoa simplesmente que expõe seus pensamentos de maneira puramente subjetiva, tem muito menos força nessa batalha do que uma narração estruturada, devidamente embasada, porque a teoria ilumina a experiência. Na sociedade contemporânea, o discurso das mídias substitui a tradição oral nessa função de informar. A oralidade passa a informar majoritariamente os fatos do cotidiano. Portanto, há mediações discursivas entre o sujeito e a memória, e a estética está nesse meio também. Tudo que eu falei até aqui representa um caminho, mas não o único. Muitas pessoas ficaram incomodadas com aquela cena final de O Agente Secreto, que acontece na clínica de doação de sangue. Algumas pessoas chegaram a dizer que aquilo seria inclusive uma traição ao espírito do filme por ser muito apaziguador ou frio demais. E aqui a gente tem que pisar no freio. Toda obra cultural possui desdobramentos políticos dentro de si, mas existem obras e obras, umas panfletárias, independentemente do espectro político, e outras não. Mas de toda forma, esse caminho pode ser um erro. A cena final reitera o caráter memorialístico do filme. Uma mulher que investigou o caso e um filho que possui apenas algumas memórias distantes do pai. Ambos em uma clínica que costumava ser um cinema. Antes um local de sonhos e infinitas possibilidades, transformado agora em um não lugar. Com uma função bem pragmática. Muito importante, é claro, mas frio, esterilizado. Dá pra gente interpretar isso de acordo com tudo que eu falei até aqui. É um final apropriado tematicamente, mas nem tudo é tema. Às vezes a gente precisa de forma. David Lynch odiava explicar os seus filmes por um motivo. A obra de arte é muito mais potente do que seus temas. No campo temático, a gente vai entrar numa guerra cultural interminável, que é importante nos termos sociais, mas diz muito pouco sobre arte. E é a Susan Sontag que dá a letra aqui. Em vez da gente se preocupar com sentidos ocultos, com representações, olha aí a contradição, por que a gente não se preocupa com o que nós sentimos a partir dessa última cena, dessa ruptura com o resto do filme, quando novas personagens são apresentadas sob uma nova lógica de encenação logo na sequência final? Às vezes é simplesmente ok ter uma postura contra a interpretação e a favor das sensações. A privação de um clímax, de um final satisfatório, dialoga com isso. Filmes não são feitos para satisfazerem nossos desejos subjetivos de espectador. A frustração e outros afetos incômodos também fazem parte da experiência estética. O incômodo às vezes vem de um cinema que se recusa a oferecer catarse, resposta ou conforto. Um cinema que se esforça em deixar algo atravessado, desajeitado, e talvez seja bem aí, nesse ponto específico, que esteja o maior gesto político de um filme.